Olá, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Papo Neurocol. Muito feliz aqui com a sua audiência, você que está aqui assistindo a gente, aprendendo um pouquinho mais sobre esse universo de infinitas possibilidades, que é a neurocirurgia, que é essa parte neurológica, que você já aprendeu aqui conosco, que o neurocirurgião não opera somente a cabeça. Se você não aprendeu, vai lá para trás, assiste os nossos episódios anteriores. E o nosso convidado de hoje, mais uma vez que gentilmente veio aqui bater um papo com a gente, é o Dr. Marcos Daniel Xavier, neurocirurgião. Tudo bem, Dr. Marcos? Como é que você está? Olá, Lara. Estou bem, graças a Deus. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Muito feliz com a sua presença e eu não estou deixando, né? Eu estou aqui toda hora te convidando para vir participar aqui com a gente desse bate-papo Neurocol e feliz de saber que você abriu um espacinho aí na sua agenda, porque já você vai me contar a sua rotina, os lugares que você opera, mas é o seguinte, como todos os nossos podcasts, eu sempre deixo esse canal aqui aberto para você que tem alguma dúvida, que quer saber algo específico, você pode deixar aqui nos nossos comentários que nós vamos responder. E aí, tem a Paula, que é aqui da cidade de Anápolis, e ela falou o seguinte: doutor, todas as pessoas que apresentam quadros de epilepsia precisam operar ou quem tem epilepsia não opera? Olá, Paula, tudo bem? É uma pergunta extremamente pertinente e interessante. A epilepsia é uma doença muito antiga já, muito conhecida, de muito tempo. Nem todas as pessoas que têm epilepsia precisam operar. Na verdade, a minoria das pessoas que têm epilepsia precisa operar, Paula. A epilepsia é uma doença que, na maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, é tratada com remédio. Nós operamos pacientes que têm causas para epilepsias cirúrgicas. Por exemplo, o paciente abriu um quadro de convulsão, a primeira convulsão da vida, e ele teve uma crise convulsiva, fez um diagnóstico de um tumor no exame de imagem. Esse tumor precisa ser tirado porque tumores são epileptogênicos, eles causam epilepsia. Outro paciente que não tem um tumor, que não tem uma displasia cerebral, que não tem uma malformação arteriovenosa, uma doença que causa epilepsia, e que toma 2 remédios em dose plena e não melhora, continua a ter muitas crises, ele precisa avaliar a indicação de cirurgia. A indicação de cirurgia para epilepsia é uma indicação muito, muito restrita. O paciente precisa fazer eletroencefalograma, videoeletroencefalograma. Não é comum, então? Não é comum. Não é comum operar para quadros de epilepsia? Não é comum. A gente opera a minoria dos pacientes. Onde eu fiz a minha formação de neurocirurgia, na Universidade Federal de São Paulo, existe um centro de pesquisa em epilepsia chamada Unipet, que é a Unidade de Pesquisa e Tratamento em Epilepsia. E lá tinha videoeletroencefalograma, que é quando o paciente passa algumas horas na clínica, de um dia para o outro, monitorizado com os eletrodos no crânio e sendo filmado. E durante a crise aparece o traçado do eletroencefalograma no computador. Então o paciente é todo monitorizado durante as crises. Existia uma reunião semanal com neurologistas clínicos, especialistas em epilepsia. Então, o paciente que tinha, por exemplo, eu cheguei durante a residência, nós chegamos a operar pacientes que tinham 80 crises num dia. Que isso? Em um único dia. Pacientes com esclerose mesial temporal, 80 crises. E é verdade que a cada crise neurológica, a cada crise epilética, perde-se neurônios? É verdade. É verdade? É verdade. Pacientes que têm muita crise, eles têm uma tendência a uma alteração cognitiva, de raciocínio lógico, para conversar. Às vezes o paciente fica um pouco mais lentificado de tantas crises. Nós tínhamos eu me lembro que logo no início da residência, de umas primeiras cirurgias que eu entrei de epilepsia, era um garoto jovem que tinha um negócio chamado drop attack. Ele tinha quedas, é um tipo de epilepsia que o paciente tem quedas abruptas, ele cai, ele não avisa, ele não sente, ele cai no chão. Ele desliga, como se o cérebro desligasse. Como se o cérebro desligasse. A mãe dele chegava a deixar ele de capacete dentro de casa. Que isso, de tão grave de que tão era. Grave. E tem tratamento? Quebrava os dentes, tudo, vivia cheio de hematomas,
tinha idas recorrentes aos prontos-socorros para fazer tomografias, porque ele tinha muita queda. Tem tratamento. A cirurgia para esse tipo de caso, ela diminui as quedas do paciente e diminui também as crises, outros tipos de crise, porque o paciente que tem essa doença, ele não tem só queda, ele cai e tem crise. Então, além de diminuir as crises, diminui as quedas. A ideia da cirurgia é diminuir as quedas, o número de quedas, porque essas quedas machucam, quebram dentes, fazem traumatismo craniano. Pode acontecer algo, a pessoa pode até morrer, dependendo de como ela cai. Pode. Ela às vezes pode fraturar o cérebro, o crânio, né? Então, algo gravíssimo e nem sobreviver a uma crise dessa. Sim, existe uma entidade patológica, uma doença, que o paciente pode morrer depois de uma crise, chama SUDEP. O paciente pode ter uma crise tão forte que ele pode ter uma morte súbita. De epilepsia. É mesmo? Que ele pode ter uma morte súbita. Olha só. Doutor, e qual que é a diferença de uma crise epilética para uma crise convulsiva? Como que a pessoa sabe? Por exemplo, se eu vou socorrer alguém que está se debatendo, está passando mal. Como que eu sei se é epilepsia e se é uma convulsão? E uma boa pergunta também, como ajudar as pessoas que estão passando por uma crise dessa na hora? O que a gente pode fazer? Sim, hoje em dia, a nomenclatura da epilepsia muda muito. Até o nome dos remédios, como se pronunciar o remédio. Hoje em dia a gente procura falar, ao invés de anticonvulsivante, que é um nome que ficou um pouco rotulado, a gente procura falar fármaco anticrise. Ai, meu Deus. Tô difícil. Aí, assim, de anticonvulsivante foi para fármaco antiepiléptico. E agora fármaco anticrise. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Epilepsia e convulsão é a mesma coisa? Não. Não. Mas assim, o farmacológico que utiliza assim, é só um nome dado para o remédio, porque a epilepsia sempre foi uma doença rodeada de rótulos, de preconceito, muito. Né? Sempre foi uma doença com muitos preconceitos das pessoas. Então, hoje em dia, evita-se no meio médico falar crise convulsiva e fala-se crise epiléptica, né? Agora, se nem toda crise epiléptica quer dizer que você tenha epilepsia. Certo. Por exemplo, você cair e bater a cabeça e ter uma crise convulsiva porque balançou o cérebro por causa do traumatismo craniano, não te diagnostica como um epiléptico, como um paciente portador de epilepsia. Você pode ter um caso isolado na vida. Um único caso na vida e nunca mais ter, tá? Nunca mais ter nenhuma crise. Mas então, a crise, que não é crise convulsiva, que a gente não pode falar, e epilepsia, os sintomas ali na hora são os mesmos? São os mesmos. Existem vários tipos de crise. Por exemplo, tem pacientes que têm crises de ausência. Eu tive um paciente que ele dirigia sem saber para onde ele estava indo. Isso é um ataque, uma crise. Isso é uma crise. Olha só, nunca soube disso. Eu vou operar uma paciente semana que vem, aqui em Goiânia. Ela foi abrir a portão pro irmão dela, e ela estava muito nervosa, e ela achou que foi uma crise de ansiedade. No trajeto da garagem até o portão, ela caiu. E aí o irmão dela, o que aconteceu? Não, eu caí, eu acho que eu tô com a minha glicemia, minha pressão caiu. E aí, conversando com ela, ela foi no hospital, fizeram uma tomografia, e o laudo veio com uma hemorragia, AVCH. Olha. Derrame. E aí me mandaram a tomografia, o médico do pronto-socorro me conhece. O que você acha dessa imagem? Eu falei, isso é um tumor, isso é um meningioma. Fiz a ressonância, um meningioma. Conversando com ela, eu falei assim, as crises, tal, explicando para ela alguns tipos de crise. Eu falei para ela, tem crises que o paciente sente borboletas no estômago subindo. E elas vão subindo, como se fossem borboletas batendo no estômago. Ela falou, foi isso que eu senti. Igual quando a gente tá apaixonado? Igual quando aquela borboleta. Exatamente. E ela falou, foi isso que eu senti. Eu falei, então você teve uma crise quando você foi abrir o portão pro seu irmão. Nunca imaginei. E ela caiu. Só que porque ela não se debateu, ela, não, mas eu não tive crise. Eu falei assim, nem toda crise você precisa se debater. Existe crise, por exemplo... Um desmaio, então, pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Existem crises, por exemplo, do paciente ficar com o braço duro só. E consciente. Braço duro e consciente. E consciente. Hoje em dia, a gente não usa mais a nomenclatura de crise simples,
quando o paciente não perdia a consciência, e crise complexa quando ele perdia. A gente procura falar crise perceptiva, que é quando o paciente percebe que está tendo a crise, e crise desperceptiva, que é aquele que ele perde a consciência. Que ele perde a consciência. Exatamente. Mas elas têm o mesmo grau de gravidade? Ou é diferente? As crises tônico-clônico generalizada, que é aquela que o paciente se debate, normalmente elas são crises mais lesivas para o cérebro. Para o cérebro. Isso. E o que fazer nessas horas? Quando a pessoa que está lá, você tem que acudir. Sim. Como é que faz? Existe assim, porque também tem muitas pessoas que falam, né? Eu gosto muito de trazer para cá o que a gente vê no dia a dia, Exato. que são aquelas coisas populares, né? Que a pessoa falava assim, olha, se você vê uma pessoa numa crise convulsiva, numa crise epilética, você tem que prestar atenção na língua, tira a língua, mas a gente sabe que uma pessoa que está passando por isso, ela trava o maxilar. Trava. E aí, como que faz? Quais são os primeiros socorros? Olha, a primeira coisa a fazer é proteger o crânio dessa pessoa. Às vezes a pessoa tem muita cialorreia, tem muita salivação durante uma crise. Para ele não engasgar, no bronco aspirar, já vi pessoas falarem, eu almocei e tive uma crise. O estômago, aquela comida pode voltar, cair no pulmão, fazer uma pneumonia. E aí pode e ter aí muito complica pior. muito. Então, assim, virar a pessoa de lado, porque se ela vomitar, se ela tiver salivação, aquilo vai escorrer e não vai cair no pulmão. Proteger a cabeça. Tem um travesseiro perto? Põe o travesseiro debaixo da cabeça. Tem uma mochila, qualquer coisa perto, protege a cabeça para não ficar batendo a cabeça contra o chão. Sim, até mesmo em acidentes de trânsito. Exatamente. É bom que a gente saiba disso também. Exatamente. E, em hipótese alguma, coloque o dedo dentro da boca de um paciente tendo uma crise convulsiva. Porque na crise convulsiva, o disparo motor nos músculos, no queixo, na mandíbula, ele não é voluntário. O paciente não é igual a gente que põe uma comida na boca e mede quanta força você coloca nos dentes. O paciente, ele tem uma crise e é como se fosse a mordida de um cachorro pitbull. É uma força muito forte a tração ali. Então, pode arrancar um dedo fora. Sim, então não coloca. Mas Jamais. A pessoa morre com a língua enrolada ou isso é mito? Mito. É mito. Mito. Que tem ao redor, né, dessas crises, Sim. né, as pessoas falam, não, mas se não resolver, não tirar a língua, a pessoa vai morrer engasgado com a língua. É mito. A língua não desaba assim. Tá. Não, ela não desaba para baixo assim, não. É mito. É mito, não tem mito. nada a ver com isso. É mito. Não coloque o dedo jamais. Tá certo. Doutor, agora eu quero te perguntar o seguinte, você que está nos assistindo, e está com curiosidade de saber onde que o doutor atende, quais são os horários, se você fica mais no consultório, se tem dias de consultório, qual que é a cidade que você atende. Então, vamos tirar as nossas dúvidas. Onde encontrá-lo? Eu atendo em Anápolis, segunda, terça e quarta. Quinta eu atendo em Goiânia. Em Anápolis eu atendo, tenho um consultório no Hospital Evangélico de Anápolis, no Hospital Evangélico Goiano, no Hospital Ânima, no CRA, que é a Clínica Radiológica de Anápolis. E em Goiânia, eu atendo aqui no Valéria Frota, às quintas-feiras, né, que é um centro clínico do lado do Hospital São Francisco, lá no 5º andar, é um andar todo do Grupo Neurocol, então nós temos consultório lá. E a cada 15 dias eu opero em séries, inclusive amanhã eu vou para lá, tem 2 cirurgias lá. A gente atende e opera no IMEC, que é o Instituto de Medicina de Séries, é um hospital muito bem organizado, com uma turma muito boa de profissionais, gente bem comprometida. E os casos, doutor, para quem quiser te procurar, quem gostou, se identificou com o seu estilo, que eu acho que a gente tem que se identificar muito também com o médico. Sim. Quando procurá-lo? São pessoas que já têm uma indicação cirúrgica ou que elas têm um resultado de um exame e ainda não têm indicação cirúrgica, somente pegou um laudo? E qual que é a pessoa que tem que te procurar? Não precisa ser só pacientes que já vêm com indicação cirúrgica, né? Os colegas médicos, eles encaminham muito pacientes com indicação cirúrgica. Por exemplo, eu tenho uma cirurgia de crânio que eu costumo fazer com certa regularidade, que é a endoscopia cerebral. E não é todo colega agora cirurgião você vai ter que falar o faz. que é isso. Agora, você já vai falar, a gente já vai continuar o assunto, a gente vai abrir aí outro parênteses. Endoscopia cerebral. Você já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar. Conta pra gente. Então, a endoscopia cerebral é uma cirurgia que a gente faz. Dá para fazer biópsia com ela, dá para operar hematomas,
dá para operar até mesmo coluna com endoscópio, tirar a hérnia com endoscópio. E aonde que é? É uma câmera? É uma câmera. E pelo nariz, por onde que entra? Não, aí esse é um assunto interessante. A gente pode operar tumores de hipófise, que é a glândula que fica no meio do crânio, nessa região, pelo nariz. Então, normalmente nós operamos com um otorrino que já está com o grupo há 10 anos. Ele abre o nariz, ele faz a abertura do nariz. Meu Deus. E aí nós entramos com a câmera lá e tiramos o tumor. Olha só. Da glândula hipófise. Dá para operar pelo nariz por via vídeo, mas dá para operar por cima também do crânio. Então nós fazemos um único furo no crânio, descemos o endoscópio pelo cérebro até chegar nas cavidades ventriculares. Ai, meu Deus. E ali a gente pode biopsiar, pode fazer um procedimento que é abrir uma membrana para tratar a hidrocefalia, chamada terceiro ventriculostomia endoscópica. Então, dá para fazer bastante coisa com endoscópio, mas é uma câmera mesmo. É uma câmera. Rígida, que a gente introduz. Mas ela usa só navegando. nos casos de cirurgia ou quando você precisa fazer uma investigação, você usa? Dá para fazer investigação também. Mas é comum? Dá para fazer biópsia. Dá para fazer biópsia. É comum. É comum. Porque assim, quando a gente tem um problema, né, do gastrointestinal, geralmente a gente faz a endoscopia, que é o clássico que nós conhecemos. Agora, cerebral é a primeira vez que eu escuto. Doutor, agora eu vou fazer uma pergunta. Eu não sei se é uma pergunta muito inocente, se é uma pergunta boba. Para colocar essa câmera, a gente tem uma calota que protege o nosso cérebro. Sim. É com furadeira? Não. Eu tenho que furar para colocar essa câmera lá dentro? Não, é uma furadeira. A verdade, é quase. É quase. Assim, na verdade, assim, hoje a neurocirurgia é uma cirurgia muito segura. Muito segura. Por exemplo, essa paciente que eu falei da epilepsia, que eu vou operar a semana que vem, a cirurgia dela está agendada para quinta-feira aqui em Goiânia. Eu vou usar um equipamento chamado Neuronavegador. É um software, um equipamento que me mostra exatamente onde o tumor está. Porque o cérebro, parece fácil olhar assim na cabeça de alguém, mas o cérebro ele é tridimensional. Então, a gente aprende na residência a operar sem o neuronavegador, por pontos craniométricos. Então, a gente calcula na ressonância, calcula na tomografia, a quantos centímetros o tumor está distante do nariz, da orelha, desse ponto aqui. No caso, a gente calcula, quando não existe esse equipamento. Quando não existe esse equipamento, a gente calcula. Mas esse equipamento, você vem com ele nos pontos do crânio e ele mostra certinho onde o tumor começa, onde ele termina, para baixo, para cima, onde ele está. Você delimita aquela área, faz uma abertura no crânio em cima do tumor, nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. Até esses tumores que não estão periféricos? Seguro. Sim. Dá pra ver. O neuronavegador, ele serve até para passar parafuso em coluna. É mesmo? Ele guia até o parafuso. Tá muito moderno. Muito moderno, é uma cirurgia muito segura hoje. E para fazer uma abertura no crânio, para descer o endoscópio, por exemplo, ou para fazer uma craniotomia, a gente usa um equipamento chamado craniótomo, que ele tem uma broca. É a furadeira, eu falei. É a furadeira. Eu falei. Porque ele é doutor, ele fala diferente. Ele fala bonito. Ele tem uma broca automática. Então a gente encosta ela no osso do crânio, pisa num pedalzinho. Põe naquele furinho e faz passa. O furinho, e quando passa do osso, ela trava. Ela é inteligente. Ela é inteligente, ela trava. Né? Não é mais como antigamente que o pessoal usava a furadeira. Agora usava um negócio chamado serra de Gigli, que era um fio que hoje é usado para fazer amputação, que é um fio que, se você passar assim, você arranca o pescoço de alguém. Ele é muito cortante. E usava isso? Antigamente usava. E de quanto tempo para cá teve essa modernidade toda? Da década de 90 para cá já melhorou bastante. Já melhorou. Hoje em dia a gente usa endoscópios com visualização extremamente, a gente entra aqui pela frente, a gente consegue biopsiar tumores de glândula pineal, consegue visualizar o sistema ventricular por dentro do cérebro todo com esses endoscópios, e essas brocas para fazerem craniotomia, elas são extremamente seguras, elas têm essa parada automática, então não tem risco de afundar lá para dentro do crânio. Sim, é segura. É segura. Não, olha, gente, nós trouxemos assuntos aqui que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Não, a
furadeira, eu acho que você já escutou. Essa endoscopia cerebral realmente é uma novidade e é interessante, é uma utilidade pública. Sim. A gente poder trazer isso para nossa audiência. Agora eu quero que você volte, que a gente estava falando aonde você atende, você nos falou onde você atende, mas quais casos que você atende? Eu opero crânio e coluna. Uhum. Assim, as doenças de coluna, elas são muito mais prevalentes que as doenças de crânio. Se você for ver a incidência de casos novos e a prevalência de casos que já existem de hérnia de disco é muito maior do que de aneurisma cerebral, por exemplo, né? Uhum. Do que de tumor cerebral, porque são doenças que existem com maior frequência. Hoje em dia, antigamente acreditava-se que tinha hérnia de disco só quem trabalhava ali no trabalho braçal, pesado. Não. Grande parte dos meus pacientes consultórios são pessoas que trabalham o dia inteiro sentadas. Eu queria até te fazer uma pergunta sobre isso, porque a nossa postura, depois do advento disso aqui, ela mudou. Sim. Eu estava até lendo um artigo que nossa estrutura, né, ela não foi feita para ficar assim, com a cabeça baixa. Aumentou casos assim, eu não sei, Muito. talvez de hérnia nessa cervical, ou quais são os problemas que podem trazer esse hábito da gente sempre porque você já reparou que agora a gente sempre está olhando para baixo? Sim. Quais são os problemas que Olha, estão relacionados a isso? a Esse novo hábito, não vou nem falar péssimo, novo. muda bastante. O consultório, o volume de pacientes jovens, na casa dos 30, 35 anos, com hérnia de disco, com artrose na coluna cervical e lombar, aumentou absurdamente, né? Está relacionado Então, a esse movimento? Sim, a Além má de postura, ficar sentado, falta de ergonomia, falta de exercício, falta de muito tempo sentado e Exatamente. a cabeça inclinada durante muito tempo. Pacientes, eu tenho uma paciente que eu operei mais ou menos umas 2 semanas atrás, é uma dentista, e ela tinha uma dor no braço que não melhorava com nada. Fez algumas terapias holísticas e tudo, não melhorou. Uhum. E aí eu fiz uma ressonância da coluna cervical dela, o canal da coluna, onde passa a medula espinhal, Uhum. da coluna cervical, ele tem que ter, no mínimo, 12 a 13 de diâmetro, milímetros de diâmetro. O dela tava com 7. No mínimo 12, No 13, ela mínimo estava com 12. 7. Só a medula e os ligamentos ocupam 10. Uhum. Então tem que ter pelo menos mais 2, 3 de espaço para a medula respirar. Uhum. E ela tava com 7 milímetros. Aí ela falou, por quê? Eu sou magrinha, eu faço atividade física. Eu falei, mas a senhora é dentista, a senhora fica muito tempo assim. Sentada e curvada. Sentada e encurvada. Então, esse novo século, essa seria uma doença importante que está aí, esses problemas de coluna. Extremamente importante. A coluna é a principal causa de afastamento de pacientes de trabalho, de absenteísmo ao trabalho. A coluna é uma doença. A coluna é um órgão que todo mundo vai ter problema alguma vez na vida. Não tem eu já jeito. tenho, infelizmente. Eu sou uma delas, eu estou dentro dessa estatística. Sim. E o celular veio para piorar um pouquinho, então. Com certeza. Trazendo pessoas cada vez mais jovens, né? Com certeza. Além de problemas nos olhos, problemas Exato. nos ouvidos, do uso constante de fones, né? E tem essa questão da coluna que já é real. E ainda não se provou o efeito da radiação. Eu acho que na França, acho que Paris, não sei, proibiu o iPhone 12, se eu não me engano, né, a circulação, por causa da radiação. Uhum. Então ainda não se provou, né, por A mais B, mas existe um efeito da radiação do celular sobre o cérebro. Além do que, pessoas que passam muito tempo segurando o telefone podem ter dissecção da carótida. E isso é provado, é sabido. De tantos movimentos repetitivos. Exatamente. A artéria carótida sai do coração, ali da aorta, e sobe pelo pescoço e vai irrigar o cérebro, os 2/3 anteriores do cérebro. Uhum. Então, pacientes que passam muito tempo segurando o telefone assim, eles relaxam essa carótida, mas essa aqui tá toda esticada. Hiperestendida. E pode ter dissecção. O que é isso? A parede da artéria, ela pode ir rompendo ali e soltando as camadas dela. Meu Deus. E fazer uma ruptura, uma dissecção e fazer um AVC. Que é uma coisa extremamente grave. Gente, olha só, tô aqui. Doutor, eu podia passar aqui mais 1 hora, 2 horas, tantas dúvidas que são algo do nosso dia a dia, né? Coisas que a gente passa aí no dia a dia, que eu poderia perguntar aqui, infinitas perguntas, que eu tenho certeza que muita gente que está aí
assistindo também tem, mas eu tenho que liberá-lo. Eu tenho que liberar o doutor, não posso monopolizar o tempo dele. Afinal de contas, vocês viram a lista de lugares que ele atende. E, se possível, eu vou deixar aqui para vocês aqui embaixo, passando, né, o endereço da Neurocol aqui para vocês. E agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigado por essa aula. Hoje nós tivemos, não foi um podcast, foi uma aula. Para muitos, eu tenho certeza que também foi uma consulta. E agradecer demais a sua disponibilidade e convidá-lo para mais uma sequência aí dos nossos podcasts. Eu que agradeço, Lara. Foi um privilégio, uma honra poder estar aqui, falar para o pessoal. E eu estou à disposição para quem precisar. Tá ótimo, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.